eu sei que muita gente tem dúvida com relação ao tipo de consulta que você vai buscar, né? Então, hoje, especificamente dentro da clínica geral, eu vou explicar um pouquinho como que funciona uma consulta online e uma consulta presencial, né? Então, basicamente, a consulta presencial, ela é para doenças agudas, né? Por exemplo, dor de garganta, dor de barriga, dor de ouvido, né? O olho irritado, coçando, alguma alergia de pele. Por quê? Porque essas são doenças ou são circunstâncias em que eu preciso olhar o paciente, eu preciso fazer exame físico, né? Às vezes falta de ar, enfim. Eu preciso olhar o que está acontecendo, eu preciso do exame físico, de mexer, né, no paciente. Então, doenças agudas, que a gente chama, que são doenças que iniciaram recente, que são mais intensas, né? Elas precisam sim ser presenciais. Não tem como eu prescrever um antibiótico se eu não olhar o paciente. Não tem como eu saber se precisa de um soro, se precisa de um exame específico, se precisa internar, se precisa de repouso, se eu não olhar o paciente, né? O histórico é importante, que o paciente conta é importante, com certeza, mas eu preciso do exame físico, eu preciso olhar, preciso tocar para saber o que está acontecendo, o que eu posso fazer, né? Agora, se eu tenho um paciente que eu já atendo há algum tempo, né? Se eu já sei o perfil dele, se ele vem com queixas crônicas, né? Por exemplo, acompanhamento de gastrite, ele já fez exame algumas vezes, né? Sintomas retornaram, a gente vai repetir os exames, vai precisar olhar novamente como que tá, fazendo um tratamento, talvez, né? Ou pacientes que querem fazer exames de rotina, né? Que a gente vai perguntar histórico, que a gente vai perguntar o que a parte familiar, vai perguntar hábitos de vida, e dentro disso a gente vai conseguir adaptar os exames necessários, né? Ou pacientes que a longo prazo usam medicações, que tem a receitinha lá certinho, que sempre acompanha, que sempre vê, né? Às vezes tem uma alteração ou outra, mas dentro das medicações está seguindo um plano, né? Ou doenças crônicas, por exemplo, hipertensão. Hipertensão a gente costuma fazer mapa. Mapa é anotar dia, horário e quanto que deu a pressão, né? Então a gente faz uma sequência de anotações e precisa acompanhar e ajustar a medicação. Primeira consulta, a gente vai precisar olhar o coração, vai precisar olhar o pulmão, vai precisar olhar as pernas, né? Para ver se tá inchado ou não. Mas essa continuidade do tratamento, essa observação, anotação, ajuste de medicação pode ser feita online, né? Então, todas essas são situações em que a gente vai conseguir fazer uma consulta bem feita, vai conseguir suprir as necessidades dentro de uma consulta que não precisa ser presencial, que pode ser feita pela internet, né? Muitas doenças psiquiátricas também, a não ser que o paciente esteja em surto ou esteja com alguma coisa bem complicada que precise, às vezes até de um atendimento hospitalar, né? A gente consegue fazer ajuste de medicações, consegue conversar, consegue orientar, fazer observação, né? Também pela consulta online, porque é uma consulta que demanda mais diálogo, mais conversa, né? E muitas vezes mais tempo também. Então, dentro das consultas online, a gente consegue abordar um pouco melhor, ter um pouco mais de tempo nesse sentido, né? Então, basicamente, para entender um pouquinho, consulta presencial é doença aguda, né? Doenças que surgiram abruptamente, rápidas, fortes, intensas, né? Consultas que precisa do olhar médico, né? Seja garganta, pulmão, olho, pele. Consultas iniciais,
muitas vezes, então que precisa examinar, né? Ver se está tudo bem, ver se tem alguma alteração, né? Então, todas essas são consultas presenciais, sem exceção. Consultas online, acompanhamento, renovação de receita, se o paciente está usando há algum tempo, solicitação de exames de rotina, os acompanhamentos, pressão, diabetes, tireoide, né? Que já teve uma primeira consulta, doenças de saúde mental também podemos fazer acompanhamento online, para ver exames anteriores, para conversar, pedir orientação, muitas vezes mudar hábitos de vida, pedir orientação para qual profissional se adaptar, qual profissional ir, né? Tudo isso também seria mais no sentido de conversa, pode ser feito online.